again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 18 de novembro a 22 de novembro de 2024. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 18 de novembro. Renata diz a Jerônimo que se deixou levar pelo momento, e não foi aquilo que ela foi fazer no povoado. Além disso, precisa ajudar sua família. Jerônimo fala que quer salvar seu casamento. Renata diz que perdeu a confiança, e isso é muito difícil de recuperar. Depois, Renata pede para Jerônimo fazer um coração na árvore do amor e deixar uma marca que os dois se amam. Jerônimo diz onde, mostrando o coração que fez com o nome do casal. O responsável pelo RH avisa Honório, na frente de Daniel, que realmente existe um informante na empresa e que os clientes informaram que a empresa entrou em contato e fechou um negócio com eles, mas na realidade não foi feita nenhuma negociação com ninguém. Daniel fica nervoso com a situação. Matias avisa que se realmente existir um informante, vão ter que planejar alguma armadilha para pegar o traidor. Daniel quer saber qual é a armadilha. Matias avisa que vai pensar em alguma coisa e depois avisa. Gonçalo chega ao consultório de Dr. Sintra procurando pelo médico e descobre que ele está de férias. Ele comenta com a secretária que sua esposa falou com o médico um dia anterior. E talvez tenha sido pelo celular do médico. A moça conta que parece que o doutor trocou o número do celular, pois não está conseguindo falar com o médico. A moça diz que Dr. Barreiros está atendendo todos os casos de Dr. Sintra e vai ver se ele pode atender Gonçalo. Josefina, desesperada, pede dinheiro para o Dr. Soto, mas ele diz que ela não cumpriu com o combinado. Ela fala que está agradecida e vai cumprir com o que prometeu, mas naquele momento precisa de muito dinheiro. Soto avisa que com a crise financeira da empresa Monterrúbio, vai ser muito difícil ela conseguir dinheiro. Dr. Barreiros avisa Gonçalo que não encontrou o prontuário de Josefina e espera que a pasta da mulher não esteja naquela pilha de arquivos, que são as provas de diversas irregularidades que o médico tem contra ele. E conta que, na verdade, Sintra não está de férias e que está desaparecido, pois sua ética profissional está sob suspeita. Jerônimo e Renata passeiam e curtem o momento. O médico acha o prontuário de Josefina e mostra a Gonçalo que a tomografia que está no prontuário de Josefina na realidade pertence a outra paciente, falecida há anos, e que ele mesmo tratou. Gonçalo se assusta e percebe que Josefina o enganou e que não tem nenhum tumor cerebral e que nem está desenganada. Regina convida Constância e os Monterrúbios como seus convidados de honra na festa de gala do Centro Esperança. Matias e Adriana saem para almoçar. Logo em seguida, Daniel também sai e avisa Beth que vai até a sala de arquivos. Honório aparece, querendo saber onde Daniel disse que ia, e ele vai atrás de Daniel. Adriana e Matias estão na cafeteria e vê quando Daniel está conversando com uma pessoa. Eles também vê Honório observando Daniel. Branca e Daniel discutem e ela avisa que quer destruir a família e a empresa Monterrúbio. Daniel fala que não quer mais fazer parte do plano e que vai denunciar Branca. Branca empurra Daniel e ele acaba caindo e batendo a cabeça, ficando inconsciente. Nisso, Matias e Adriana chamam os seguranças da empresa. Honório tenta segurar Branca, mas ela o agarra pelas orelhas e consegue escapar. Adriana e Matias correm atrás de Branca, mas Adriana acaba sendo atropelada e a motorista foge do local. Branca aproveita a situação para fugir. Matias e Honório tentam ajudar Adriana, gritando por ajuda e pedindo uma ambulância enquanto a garota permanece desacordada. Gonçalo chega em casa e pergunta para Josefina quando ela falou pela última vez com o médico.
Josefina diz que foi ontem. O empresário a manda ligar para ele agora. Adriana acorda por um instante e diz para Honório que o ama e pede um beijo para Matias. Carlos conta a Matilde que seus pais aceitaram ir até a fazenda para pedir a mão dela em casamento. Josefina avisa Gonçalo que não conseguiu falar com o Dr. Sintra e que no consultório disseram que ele está de férias e no celular ele não atende. Gonçalo fica bravo e diz que vai dar mais uma chance para Josefina, para que ela diga a verdade. Josefina não entende e Gonçalo diz que a doença dela é uma farsa e mostra a tomografia falsa. Josefina se joga nos braços de Gonçalo, dizendo que é muito apaixonada por ele. Gonçalo grita, mandando tirar suas mãos dele imediatamente e deixa claro que não quer mais mentiras em sua vida. Matilde aproveita para pedir desculpas a Renata pela forma como a tratou, quando achava que ela era tal bonita. Carlos aproveita para convidar Renata e Jerônimo como padrinhos de seu casamento. A ambulância chega para levar Adriana ao hospital, que está em estado grave. Josefina pede para Gonçalo uma segunda chance e diz que precisa ganhar tempo para que ele volte a se apaixonar por ela novamente. Gonçalo fica bravo e avisa que entre os dois não existe mais nenhuma possibilidade e que vai embora de casa hoje mesmo. Jerônimo manda Carlos tocar a produção do novo vinho da fazenda, que vai levar o nome de seu irmão, e ainda comprar as terras vizinhas. Carlos começa a rir e manda o amigo desacelerar, perguntando se aquele gás todo é por causa de Renata. Jerônimo diz que sim, e que está arrependido por ter perdido tanto tempo com a vingança, mas agora quer aproveitar cada segundo, pois jamais imaginou que ela iria o perdoar. Enquanto isso, no quarto, Renata escreve um bilhete para Jerônimo, lembrando os momentos apaixonados que viveram naquele dia especial. Mas ela também não consegue se esquecer das duras palavras de Jerônimo quando ele achava que ela era bonita. E acaba comentando consigo mesma que ama o marido, mas ainda não pode perdoá-lo. Josefina diz que tudo isso é culpa de Regina, e Gonçalo avisa que Dr. Souto vai lhe entregar os papéis do divórcio. Ela fala que nunca vai assinar. Gonçalo avisa que existe duas formas para fazer isso, amigável ou no litigioso, e se ela optar pela segunda alternativa, ele vai jogar muito duro. Nisso, Matias liga e avisa Gonçalo que Adriana foi atropelada e está no hospital. Josefina enlouquece e coloca fogo nas roupas do marido, jurando que vai destruir Gonçalo, nem que seja a última coisa que ela faça nessa vida. Roberta está com Selena no quarto, falando de uma super festa que Roberta não foi convidada. De repente, Eulália chega e avisa Roberta que Josefina está colocando fogo nas roupas de Gonçalo. Roberta sai correndo e pergunta para Josefina o que houve. Ela conta que Gonçalo a deixou e a empresa está em crise financeira. Roberta lembra que se a empresa falir, não adianta nada o contrato nupcial. E fala para Josefina que se a empresa quebrar, as duas estão no olho da rua. E ela acaba lançando a ideia que a única coisa que a salvaria seria uma herança. Matias e Honório esperam por notícias de Adriana, que está sendo atendida. Honório está desesperado e se culpa pelo que aconteceu com a filha. Jerônimo chega no quarto de Renata e só encontra um bilhete, explicando que o amor dela por ele é enorme, e sua companhia a leva ao paraíso. Porém, não podem ficar juntos, porque está cheio de dúvidas. Além disso, ela diz que alguma coisa entre eles se partiu, e que ainda não consegue perdoá-lo, pois ele não foi honesto com ela. Renata ainda diz que precisa se reinventar e recuperar sua dignidade, e para fazer isso, precisa ficar longe dele. Já no aeroporto, Renata está indo embora do povoado, e Marina está chegando, e elas se esbarram sem querer. Jerônimo explica a Carlos e Matilde que Renata foi embora novamente, pois apesar de amá-lo, não consegue esquecer todo o mal que ele fez a ela. No Centro Esperança, Constança diz a César que Adriana foi atropelada e precisa ir ao hospital. César quer ir com ela,
e insiste em acompanhá-la, mas Constança avisa que prefere ir sozinha e ficar com sua família. Gonçalo avisa Regina que saiu de casa e já iniciou o processo de divórcio. Dr. Souto pressiona Daniel para que ele conte tudo sobre Branca. Matias tenta avisar Renata sobre o acidente de Adriana, mas só cai na caixa postal. Constança chega no hospital e Matias, chorando, conta que não tem nenhuma notícia de Adriana, mas o estado dela é grave. Honório fala para Constança que se sente culpado pelo que aconteceu e diz que era ele quem deveria ter sido atropelado. Enquanto isso, em um quarto de hotel, Branca se queima com a chama de um isqueiro. Depois, ela pega um pedaço de pau e começa a se bater e se chamar de burra. Renata chega à capital e recebe uma ligação de Matias, contando sobre o acidente de Adriana. Renata se assusta e avisa que está indo imediatamente para o hospital. Chega no hospital uma pessoa perguntando por uma moça que foi atropelada no período da tarde na frente da empresa Monterrubio. Matias escuta e pergunta se ela é a covarde que atropelou Adriana e fugiu. Renata chega ao hospital e fica sabendo que Adriana está na UTI em estado grave. A moça conta para Matias que foi sua irmã quem provocou o acidente, mas ela é menor de idade e ela e seu pai vão fazer a moça arcar com as consequências. A moça se apresenta como Julieta Monteiro para Matias e diz que sua família não tem muito dinheiro, mas seu pai está disposto a assumir os gastos do tratamento de Adriana, mesmo que seja para pagar a prazo. De manhã, o médico aparece procurando por Honório. O doutor diz que foi importante a moça conseguir atravessar a noite e vai passá-la para a terapia intermediária, mas está com muitos ossos quebrados. Marina chega à casa do tio, o padre Severino, e ele conta sobre a enchente e tudo que foi perdido. A sobrinha Marina diz que gostaria de ajudar e Severino tem a ideia de que a sobrinha pode cuidar dos doentes e vacinar as pessoas que estão no abrigo, pois o médico da cidade foi preso. Jerônimo rouba a cigana da fazenda Cruz do Amor de Augusto. Ezequiel tenta impedir, mas ele avisa que com ou sem autorização vai levar a égua de sua esposa, de qualquer maneira. Augusto está livre por falta de provas e pode sair imediatamente da cadeia. Matias conta a tio o que aconteceu e também sobre a moça que atropelou Adriana. Constança diz ao sobrinho que ele deve contar tudo a Honório para que ele decida o que fazer. Constança encontra Renata, que conta que foi tudo bem com Jerônimo, mas decidiu que não vai mais voltar para a fazenda, nem para a vida de Jerônimo. Matias chega em casa e Roberta quer saber onde ele estava e onde ele passou a noite. Ele conta sobre o acidente de Adriana e que Renata ficou lá com Honório. Roberta descobre que a irmã já voltou da fazenda e Matias diz que ela foi até o interior para convencer Jerônimo a retirar as acusações contra ela. Roberta diz que essa foi a desculpa que Renata usou para se reconciliar com Jerônimo, pois Souto já tinha conseguido liberá-la das acusações. Matias avisa Roberta que quer resolver a situação com ela, pois precisa terminar com a farsa do casamento o quanto antes. Josefina tenta juntar o dinheiro para entregar a Gustavo e vai penhorar algumas de suas joias. Cantu liga para Antônio para avisar que vai encontrar com o prefeito que foi amante de Josefina quando ela morou no interior e pegar as provas que ele prometeu. Antônio pede que o detetive avise-o assim que tiver as evidências, pois ele quer entregá-las pessoalmente a Regina. Jerônimo chega com a cigana na Fazenda Bonita e encontra o padre Severino. Ele diz que está ali para buscar os medicamentos que ele doou e entregar para sua sobrinha que é médica e prometeu ajudar. Severino aproveita para apresentar a doutora a Jerônimo e a moça o reconhece da capital. Enquanto isso, Renata pede pela saúde de Adriana e também pede forças para enfrentar a sua situação. Jerônimo diz que jamais imaginaria encontrar a doutora em sua fazenda. Augusto chega em casa e Ezequiel conta que Jerônimo esteve na Cruz do Amor para buscar a cigana. Augusto fica furioso e ameaça Ezequiel de demiti-lo.
Ezequiel sai e Augusto comenta consigo mesmo: se Jerônimo veio buscar a égua é porque os dois se reconciliaram. E fala: como é possível você ter feito isso comigo, Renata? Padre Severino conta a história de Jerônimo e Renata para sua sobrinha. E Severino quer saber como a sobrinha conheceu Jerônimo. E Marina diz que Jerônimo foi pedir para ela fazer um teste de paternidade no bebê de uma paciente, e que essa paciente se chamava Roberta Monterrubio. Padre Severino se assusta e não acredita no que ouve e não entende nada, mas conta que Roberta foi namorada de Rafael, irmão de Jerônimo, e que Renata é irmã de Roberta. Renata chega em casa e encontra Roberta, que conta que já soube do acidente de Adriana. Roberta avisa que está bem e que todo mundo já sabe que não foi ela quem atirou em Rafael e que se Jerônimo queria vê-la na cadeia, não conseguiu. Renata avisa que Jerônimo só quer encontrar o assassino de seu irmão e que vai continuar procurando, pedindo à irmã que ajude a esclarecer as coisas. Roberta confessa que ficou pensando no assunto e que chegou a desconfiar de Selena e de sua mãe. Matias conta para Gonçalo sobre a moça que atropelou Adriana. E parece que a família de Julieta parece ser de gente decente, por se preocupar com a situação de Adriana e assumir a responsabilidade pelo acidente. O empresário aproveita para dizer ao filho que pode avisar Julieta para não se preocupar com nada, pois o mais importante é a recuperação de Adriana. César aparece de surpresa e Constança avisa que ele não deveria ter ido, e que a presença do rapaz no hospital é inconveniente. Daniel quer fazer um acordo e vai contar tudo o que sabe sobre Branca em troca de retirar as acusações contra ele. Josefina arruma o dinheiro para levar a Gustavo, quando recebe uma ligação, perguntando se a mulher já conseguiu o dinheiro. Josefina avisa que se ele quiser o dinheiro, vai ter que fazer tudo o que ela disser. E pergunta se ele marcou encontro com o delegado onde ela mandou. Gustavo diz que sim. Josefina avisa que ela quer ser testemunha de tudo que ele vai dizer a Cantu. Renata recebe uma ligação de Augusto e descobre que ele saiu da cadeia. Ele pergunta como ela está, e Renata conta que passou a noite no hospital ao lado de Adriana, que foi atropelada e que está em estado grave no hospital. Matias e Gonçalo contam a Honório que Daniel confessou ser cúmplice e aliado de Branca, e foi obrigado a mudar de lado. Regina e sua família vão ao hospital para saber como está Adriana. Constança diz que a moça está lutando pela vida. Cantu aparece para o encontro com Gustavo e estranha o lugar, mas o prefeito avisa que não queria se expor e se arriscar a ser preso. O detetive avisa que ele não precisa se preocupar com isso, pois ele está cooperando com a investigação. Josefina também aparece no local, mas fica escondida. Gustavo entrega os documentos ao investigador e Cantu, enquanto confere as provas, pergunta por que ele se calou por tanto tempo. O homem dá uma desculpa e ainda recebe um cheque como recompensa pelas provas. Gustavo avisa que não quer voltar a ver o policial e, sacando uma pistola, mata ele. Josefina aparece e vai perto de Cantu ver se ele realmente morreu. Ela e Gustavo conversam e ele a convida para viajar e relembrar os velhos tempos. Josefina ri e diz que ele quer viajar com o dinheiro dela. E fala que tem um lugar que ela quer ir, mas não agora, e que ele pode ir primeiro. Gustavo pergunta qual é, e ela diz que é no inferno e atira e o mata. Josefina altera a cena do crime, pega as provas e também pega o dinheiro de volta. Gonçalo e Regina conversam no hospital, e Roberta chega, e os vê e faz o maior escândalo e ofende Regina. Gonçalo tira Roberta dali e em seguida vem Dona Carla e dá um sermão nela. Regina conta para Dona Carla que está namorando Gonçalo. Dona Carla diz que como ela pode permitir ser a outra, pois ela já viveu na própria carne e sabe como é, e pergunta como pode ter esquecido de tudo. Gonçalo chama a atenção de Roberta e diz que não vai aceitar mais nenhum desaforo, e ainda conta que descobriu que Josefina não tem doença nenhuma
e não vai impedi-lo de ficar com Regina. Depois, Dona Carla diz para Gonçalo que ela nunca vai concordar com a relação dele com sua filha. Dona Carla chega em casa e dá de cara com Antônio e fala que tem uma informação importante para Regina para que volte com ele. Dona Carla deixa claro que isso não vai acontecer, pois Regina já está namorando Gonçalo publicamente. Selena diz a Roberta que precisa de um favor e que conheceu Augusto, amigo de Renata, e quer o telefone dele, pois o rapaz beija bem. Roberta conta que Augusto é cliente da empresa e não vai pedir o telefone dele para Renata. Renata consegue visitar Adriana, que ainda está inconsciente na UTI. Augusto aparece no hospital e encontra Renata e diz que veio dar uma força para ela. Renata começa a chorar e diz que está feliz por ele estar ali e livre. Josefina volta para casa depois do duplo assassinato, feliz da vida, e guarda todas as evidências e o dinheiro no cofre, mas resolve destruir os papéis que conseguiu roubar de Gustavo. Roberta chega no escritório de Gonçalo e conta que pegou o pai em flagrante com Regina no hospital. Josefina jura que Gonçalo vai pagar por mais essa humilhação. Regina e Gonçalo estão em um jantar romântico, e ele aproveita para contar para ela que descobriu que Josefina nunca teve um tumor no cérebro e inventou a doença só para impedir que eles se separassem. Matias chega na casa dizendo que está cansado e Roberta se oferece para fazer uma massagem. Matias deixa claro que não está interessado, até porque está muito decepcionado com Roberta e por isso quer apressar o divórcio. Roberta lembra do acordo pré-nupcial, mas ele diz que isso não vale mais nada. Ela ainda tenta propor que os dois vão morar em outro lugar, para que ela possa tirar a má impressão que o rapaz tem dela. Porém, Matias responde que já conhece Roberta o suficiente para saber que quer distância dela. César se diverte com suas amigas e acaba encontrando Selena, que pergunta se ele terminou com a coroa. Ele diz que está ali para se divertir. Augusto e Renata jantam juntos, e ele conta que achou que ela tinha voltado com Jerônimo, pois ele foi até Cruz do Amor para pegar a égua cigana. Jerônimo não para de pensar em Renata, e ela acontece o mesmo. Quem também está pensando em Jerônimo é Marina. Gonçalo avisa Regina que vai ficar no hotel, mas assim que resolver os problemas da empresa, ele vai comprar uma casa para os dois, para que possam morar juntos. Os dois se despedem com um beijo. De repente, Antônio chega e os flagra. Antônio diz para Regina que pensou que ela era outro tipo de mulher e que Gonçalo fosse um cavalheiro. Augusto chega ao seu quarto de hotel e encontra Selena de novo. Ele quer saber como a moça sabia que ele estava na capital. Selena explica que conseguiu o número na fazenda, com a secretária dos Monterrúbios, e que ela deu o telefone da fazenda dele e por isso descobriu que ele estava na capital. Gonçalo pede para Antônio não desrespeitar Regina. Antônio não se conforma e reclama que não sabe como a Regina foi capaz de brincar assim com ele. Regina lembra a ele que nunca brincou com sentimentos e que antes de aceitar Gonçalo, terminou seu compromisso com Antônio. Antônio, desesperado, diz que agora você jamais saberá o que vim te dizer. Você nunca vai ficar sabendo o tamanho de meu amor, ao cumprir a promessa que te fiz. E afirmando que ela jamais vai saber o que ele descobriu. A família Monterrúbio recebe a notícia de que Adriana está fora de perigo e será transferida para o quarto. Roberta pega Matias de malas prontas para ir embora da mansão. Ela tenta impedir, mas ele diz que não pode ficar sobre o mesmo teto que Josefina e que já sabe sobre a falsa doença de Josefina. Depois, Josefina chega e Roberta, chorando, conta que Matias a abandonou da mesma forma que Gonçalo fez com ela e que quer saber o que as duas vão fazer agora. No outro dia, Augusto manda Selena embora e avisa que ele gosta de mandar nas coisas.
e ela que espere ele ligar. Mas agora ela precisa ir e ele tem muito o que fazer. E avisa Selena que se ela quiser que a relação deles dure, terá que manter segredo. Selena avisa que não gosta de namorar escondido, como faz Roberta. Augusto se interessa pelo assunto, e Selena conta que as duas são melhores amigas. Augusto resolve perguntar se ela sabia que Roberta era tal bonita. Selena diz que sim. Augusto quer saber se Roberta é assassina de Rafael. Selena diz que Roberta jamais atiraria em Rafael, pois mataria o pai de seu próprio filho. E que inventou que o filho que estava esperando era de Jerônimo somente para prejudicar a sua irmã. Soto diz para Gonçalo que Daniel já entregou as cópias dos documentos que estão com Branca e conta que não é só Honório que está encrencado, mas também Renata, pois a Branca usou documentos assinados pela moça. Branca se apresenta para um advogado como Dominique. Ela pede que ele comece a processar a empresa Monterrubio por quebra de contrato. Regina conta a Jerônimo sobre Branca e a crise financeira que ela provocou na empresa. Jerônimo liga por videochamada para Madalena e manda a assistente procurar um banco que possa oferecer um empréstimo à empresa Monterrubio e quais são suas ações que podem ser vendidas imediatamente para que ela tenha um pouco de liquidez. Depois, Augusto entra no quarto de Adriana levando flores para elas. Honório fica sabendo que Renata também pode ser prejudicada por Branca e fala que não vai permitir que Renata seja prejudicada na fraude por causa de Branca e que precisa culpar alguém que culpe ele. Nisso, Josefina entra sem pedir licença e dá um tapa na cara de Gonçalo, dizendo que aquilo é pelo desplante dele de ficar passeando em público com Regina, como se ela fosse sua mulher. Avisa que jamais dará o divórcio e jamais se casará com Regina. Antônio fica sabendo pelos jornais que Cantu foi assassinado por Gustavo, que também morreu no local, baleado pelo detetive. Imediatamente, ele liga para o assistente do delegado e descobre que todos os casos de Cantu foi arquivado, pois o delegado jamais dividia detalhes com ninguém. Josefina avisa que vai tirar até o último centavo de Gonçalo e lembra que a casa está em seu nome, assim como outras propriedades. Furioso, Gonçalo diz que jamais pensou em vender nada para pagar as dívidas da empresa e avisa que é melhor que ela não volte para que ele não precise proibir a entrada dela na empresa. Augusto e Renata chegam à empresa e Jerônimo liga e avisa que pode ajudar a família dela com o problema financeiro. Ela recusa a oferta, dizendo que não é necessário. Ezequiel avisa Alzira que Paulinho sumiu e que não apareceu na escola. Matias encontra Julieta no hospital, que quer saber sobre Adriana, e descobre que ela está melhor. Isidro vai à casa de Antônio depois de ter lido as manchetes dos jornais sobre o duplo homicídio e pergunta para Antônio se ele chegou a descobrir se a esposa de Gonçalo e a tal Josi são a mesma pessoa. Mas Antônio mente e jura que as duas mulheres não são a mesma pessoa. Roberta recebe uma ligação de Augusto, marcando um encontro com ela. Renata liga para Regina, marcando de conversarem no centro durante a tarde. Marina encontra Paulinho, implorando ao comandante de um barco para ir embora do povoado. Marina tenta conversar com o menino e avisa o pescador para não se meter em problemas, pois o garoto é de menor. A médica conta que sabe que o menino tem problemas com os pais, mas fugir não é a solução. Matias aparece no hospital, carregando um enorme urso, e diz que é para Adriana poder apoiar as pernas. Antônio vai à casa de Josefina e fala que soube sobre o duplo assassinato de Cantu e Gustavo, mas antes de morrer, o delegado confirmou a ele que Josi Alves e Josefina Monterrubio são a mesma pessoa. Josefina nega tudo, mas Antônio diz que sabe que ela foi amante de Gustavo e está totalmente convencido que uma de suas filhas é a filha sequestrada de Regina.